hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as mulheres e sobre a questão da maturidade das mulheres, né? Depois, e daí, doutora, depois dos 30, dos 35, dos 40, dos 50, como é que a gente faz? Então, as mulheres me questionam a questão da menopausa, e como é que está sentindo os sintomas e me questionam bastante. Vou falar um pouquinho sobre essa fase, que é uma fase reprodutiva muito lenta. Muitas mulheres passam a ficar com o organismo mais lento e começam muito cedo, por volta dos 35, muito mais cedo do que muitas imaginam. Vai entre 35 a 37 anos, já se inicia a chamada pré-menopausa e ela pode durar no intercurso de, vamos dizer, de 10 anos até 12 anos, tá? Esse percurso, todo esse processo da pré. Já aos 35 anos é possível observar a questão da diminuição da fertilidade feminina. E nos 40 anos, a mulher já não ovula todos os meses como ela ovulava antes, né? Existe uma modificação nesse organismo, isso é óbvio. Então, estudos indicam que a taxa de fertilidade da mulher na faixa etária dos 40 anos, principalmente, diminui 3% no ano em média, durante essa fase do climatério. Tá? Como os médicos denominam esse período? De alterações hormonais, em que as mulheres experimentam uma longa, uma longa e geral fase dos 40, até os 55 ou até os 60 anos. Isso vai de acordo muito com a questão da alimentação, com o cotidiano, com o sedentarismo e também com o histórico familiar que aquela mulher tem em sua vida, né? Isso é importante. E o desequilíbrio dos níveis de hormônio, né? Esses desequilíbrios dos níveis de hormônio, isso é muito relativo. Vai de conta a questão, né, decorrente da família, tá certo? Então, ele vai acontecendo como? Aí daí começa, a partir dos 45, em geral, começa a fase de notar transpiração, né, que aí tem um nomezinho que os médicos chamam, são diferenciados, caracteriza pela fase da transição com uma perimenopausa, ou seja, em torno da menopausa. E esse desaparecimento é gradativo, os fólicos ovarianos vão sendo quebrados, né? Quer dizer, vão se diminuindo, e aí você vai perdendo a questão da fertilidade, e aí caracteriza pela fase do climatério, onde reduz a 50% das chances de ovulação. A cada ciclo dá origem a um circuito de erros na produção desse hormônio. Aí a produção de progesterona se torna irregular e os níveis de estrogênio e estradiol que circulam no organismo podem aumentar ou cair drasticamente. Isso vai muito do histórico familiar de cada mulher. Esses sintomas decorrentes dessas alterações e desses ciclos mais curtos vem o aumento do fluxo, o intervalo entre as menstruações ou até a ausência da própria menstruação ao longo de um ano desse período desses ciclos menstruais. Daí as manifestações que podem acontecer, e elas geralmente são desagradáveis, gente, são acompanhadas de sintomas, né, como a irritabilidade emocional, que é demais, dor de cabeça, o inchaço nas mamas, a retenção de líquido, aumentando o peso da mulher, cerca de média de 3 a 5 quilos e rapidinho, né? Esse acúmulo de água, de líquido, de peso corporal, são característicos dessa tensão pré-menstrual, tá? Então, algumas mulheres chegam a ter experiências dolorosas, calores, né? Ou calores leves ou calores mais acentuados, vai depender do organismo de cada um. Esse período pré-menstrual no climatério, ele se dá um ritmo de oscilação inconstante, muito grande desses níveis hormonais, bem como a sensibilidade de cada mulher. São fatores responsáveis pela manifestação maior ou menor desses sintomas, certo? Isso é muito de cada um. Os métodos hormonais de concepção vão se modificando ao longo da idade da mulher e ao longo do passar dos anos
de acordo com o envelhecimento, certo? Vai mudando a taxa de hormonal, a quantidade vai baixando. Então isso tudo faz parte dessa mudança orgânica e do organismo de cada mulher, tá? E atenuar esses métodos através da concepção, né? São experiências novas, além de... Por quê? Porque a mulher, ela diminui o ciclo ovulatório dela, mas ela não quer dizer que ela deixou de ser infértil, ela continua fértil, tá? Então essas experiências, esses sintomas, também elas ainda têm que continuar a questão da prevenção da gravidez, tá certo? Para não acontecer uma gravidez indesejada aos 50 anos, vamos dizer. Mas a escolha do que é melhor para você depende de uma avaliação que você faz. Então vai existir um profissional de saúde que vai lhe acompanhar, que vai passar uma série de exames, acompanhando todos os seus exames, a questão do estradiol, a questão da quantidade de progesterona, da questão da prolactina, e entre outros exames, o FSH. Então são outros exames esclarecedores que vai te dizer a quantidade de hormônio como é que está esse controle teu no teu organismo. Então cada caso é um caso único. Trata-se de métodos hormonais contraceptivos, né? Então, para eles serem usados, eles têm que ser adequados a cada mulher, tá? Então, os métodos hormonais, eles também são influenciados por várias doenças. Existem mulheres que têm hipertensão, que não são indicadas no uso de anticoncepcional, aquelas que têm problemas de síndrome metabólicas, como tireoide, o hipotireoidismo, entre fatores cardiovasculares, a questão do diabetes, né? E o histórico familiar com câncer de mama. Então tudo isso influencia até o tipo de hormônio que você vai tomar, né? Então o profissional ele tem que estar atento a isso, né? E atento a ouvir essa paciente de forma a orientá-la. E isso é importante, tá? Então o ginecologista recomenda, né? Até às vezes um implante de progesterogênio. Então vai depender muito da questão da mulher. Aí tem os sangramentos irregulares, a questão da acne, das dores das mamas, o aumento do peso e a irritabilidade emocional. Isso vai depender muito de cada uma, gente, mas é em 80%. E para quem não sabe a questão dos hormônios, existem também o DIU, né? Que é o dispositivo intrauterino de cobre, que é eficaz nessa fase, né? Também. Ou pode se tratar também, algumas mulheres usam até anti-inflamatórios para tratar esses sintomas tão atenuados nesse período, né? E nessa fase da vida, tá bom? Então assim, levando em conta essas necessidades, o tipo de vida sexual e a condição de saúde de cada mulher, o que é importante, né? Essas pílulas vão ser adequadas à questão do organismo de cada mulher, certo? E às vezes os hormônios fólico-estimulantes, que tem uma sigla FSH, como eu falei anteriormente, que corresponde aos hormônios ovarianos, né? Que é a questão da fabricação do estradiol e do estrógeno, né, na mulher, eles vão se modificando com o passar do tempo. Então as pílulas são feitas a administração de pílulas de alta dosagem, a menstruação vai se modificando, né, o ciclo, e aí vai existir um novo tratamento adequado a você. Existem vários tipos de método anticoncepcional que podem ser usados, mas você tem que ir lá, conversar com um profissional de saúde e pedir a orientação adequada. Existem adesivos, anéis vaginais, então são tantos que fica difícil até a gente falar. Mas é só para que você não se perca no tempo e que é importante cuidar a partir de agora, até da sua alimentação, que ela vai fazer toda a diferença na sua vida ativa de mulher sexualmente, né? Até a questão da sua libido. O que é libido? É exatamente a libido. É a questão desse desejo, dessa vontade de sentir prazer, dessa vontade de querer ser tocada pelo outro, que tem uma baixa considerável durante esse processo e que deve ser trabalhada juntamente. Muitas vezes até como um profissional da área psicológica. Deixo aqui a questão do meu abraço para vocês em outra oportunidade. Um forte abraço e tudo de bom.